meu povo, fala minha gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu quero muito agradecer a vocês que têm me ajudado, que têm se inscrito no canal, que têm me mandado mensagens motivacionais, energia positiva. Eu não poderia começar esse vídeo sem antes agradecer a receptividade de vocês com relação a esse nosso novo projeto. E eu quero dizer para você que está chegando que você não vai se arrepender. Então se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, curte lá e nos segue no Instagram, porque no Instagram vocês acabam acompanhando de mais perto toda a rotina, tudo que tem acontecido aqui, tudo que é diferente que eu tenho mostrado pra vocês, tá bom, gente? Então aqui fica o meu agradecimento e pedir para que vocês continuem nos ajudando nesse projeto, porque para quem ama viajar, assim como eu amo viajar, gente, existe coisa melhor na vida? Quer dizer, existem coisas melhores na vida, mas viajar está entre uma delas. Vocês concordam comigo? Pois bem, então vamos deixar de conversa e vamos partir para o conteúdo, né? Que é o mais importante e que eu preciso falar para vocês de duas coisas, apenas duas coisas, Suzane? Duas coisas que você precisa saber antes de vir para os Estados Unidos. Ou melhor dizendo, sem essas duas coisas você não consegue entrar nesse país, tá bom? Roda a vinheta aí, Dejan! Number one! Ai, gente, meu inglês é realmente muito péssimo, certo? Confesso para vocês que é uma dificuldade para mim aprender o inglês. Eu acho que para isso eu vou precisar passar uns 10 a 20 anos convivendo com os americanos para aprender realmente o inglês. Vixe. Deus me defenderá. Mas enfim, nós estamos aqui e nós vamos falar do jeito que a gente sabe falar. Number one, qual é a primeira coisa que nós precisamos saber antes de vir para os Estados Unidos? Ou melhor dizendo, para vir para os Estados Unidos. Tcharam! Passaporte. Parece óbvio? Claro, Suzane, você vai fazer uma viagem internacional sem um documento de identificação internacional, que é o passaporte? Isso não existe. Você precisa do passaporte, mas não é verdade, tá, gente? Existem muitos países que nós brasileiros podemos viajar sem precisar estar botando o passaporte. Vocês sabiam disso? Então, se você quer saber todos os países que você brasileiro pode viajar sem precisar desse documento, entra nesse site aqui, o nome do site é Portal Consular, é um site confiável, tá bom, gente? Meu compromisso com vocês é esse, na verdade, de passar a informação correta. Então, nesse site você entra e vê uma lista com todos os países, com as documentações que são exigidas para viajar para esse país. E você vai ficar surpreso no número de países nós podemos entrar sem precisar estar portando o passaporte. Só que, atenção! Muitos países exigem o documento de identificação de até 10 anos da data de expedição. Então, por exemplo, você vai usar o seu RG para entrar nesse país, mas esse documento não pode ter mais de 10 anos da sua data de expedição. A minha primeira viagem internacional, muito recentemente, por sinal, foi para a Argentina, Buenos Aires. Tão lindo! Mas eu nem tinha sequer o passaporte. Eu entrei no país com o RG, ok? Então, isso é muito importante você saber. Mas, tratando-se de Estados Unidos, América do Norte, porque a maioria dos países da América do Sul, nós podemos ingressar sem um documento, mas Estados Unidos e América do Norte, não! No way! Você precisa do documento de identificação internacional, o passaporte, ok? Então, sem isso, você não consegue entrar no país. Então a primeira coisa que você tem que fazer, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para vir para os Estados Unidos? Passaporte. Number two. Visto. O que seria o visto? Visto nada mais é do que uma autorização que você pede para o país que você pretende ir, uma autorização prévia, e aí você vai ter que fazer alguns investimentos. E a depender do país que você vá, existem alguns tipos de visto. Mas espera aí, todos os países que eu quiser viajar, eu preciso ter o visto? Nananina, não. Muitos países, por exemplo, tá bom? Isso é um exemplo da Europa, você não precisa ter o visto, que é essa autorização que você pede previamente, antes da viagem, claro,
para entrar no país. Você não precisa, como brasileiro, nós podemos ser considerados privilegiados nesse quesito. Você não precisa para entrar no país. Mas, em se tratando, melhor dizendo, tratando-se de Estados Unidos, você precisa do visto? Sim. E aí que tá. Existem vários tipos de vistos. Você precisa, na verdade, verificar qual é o visto que mais se adequa ao seu perfil. Então, se você quer vir para os Estados Unidos estudar, tem um visto de estudante. Se você quer vir para os Estados Unidos apenas passear na Disney, New York, ai, New York, gente. New York simplesmente é perfeito. Mas, se você quer vir trabalhar, existe o visto de trabalho. Se você quer vir abrir uma empresa, existe um visto de negociador, de investidor. Então, nesse site aqui que tá na tela, você vai encontrar todos os tipos de vistos que existem e quais são as documentações necessárias para que você venha pleitear esse visto, ok? Isso requer um investimento e muitas vezes não é permitido. Simplesmente, na hora da sua entrevista, a gente não sabe exatamente quais são os critérios, claro que existem, mas não fica tão claro pra gente quais são os critérios necessários, né, para que você venha a ser aprovado naquele momento da entrevista. Mas isso é assunto para um próximo visto. Vou contar para vocês como foi a minha experiência no momento em que eu tirei o visto. Então aqui está o passaporte e o visto fica algumas páginas depois. E é esse documento aqui que vai permitir você entrar nos Estados Unidos. Uma coisa importantíssima que eu preciso falar com vocês. Existe uma confusão com relação à validade do seu visto, certo? E o tempo de permanência no país. Preste bem atenção nisso. Eu vou dar um exemplo. O visto de turista, que é o visto mais solicitado por nós brasileiros para vir ao país, ele tem uma validade de 10 anos, ok? Então isso significa dizer que você pode, com visto de turista, entrar e sair do país quantas vezes você quiser, teoricamente, viu? Teoricamente, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, porque esse teoricamente, quantas vezes você quiser durante a validade desse visto, que são de 10 anos, ok? Só que existe uma outra coisa, que é o tempo de permanência. O tempo de permanência, como o nome já está dizendo, é o tempo que você é permitido pelo país ficar aqui, por exemplo. Então, o tempo de permanência, normalmente, para turista, varia de 3 a 6 meses. Por que varia? Porque isso fica a critério do agente consular. Ele pode simplesmente, na hora que você passar pelo processo de imigração, te carimbar o seu passaporte. Nem estão carimbando mais, a verdade é essa. Eles estão disponibilizando no site, quando você entra lá, você sabe qual é a data limite que você tem para permanecer no país de maneira legal com o visto que você tem. Então, o tempo de permanência ele vai variar com o seu tipo de visto. Se for um visto de estudante e o seu curso leva 2 anos, você provavelmente vai conseguir um visto com esse período e aí você só pode ficar no país durante esse período, ok? Legalmente. E eu citei o exemplo do visto mais solicitado, que é o visto de turista. A validade desse visto são de 10 anos, só para recapitular. Validade de 10 anos e tempo de permanência de 6 meses no máximo. Então eu espero que tenha ficado claro isso para vocês. E isso é muito importante saber, gente, porque sem essas duas coisas, você não consegue viajar para os Estados Unidos. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem nos assistindo, porque vem muita novidade por aí, vem coisas legais e eu acho que vocês vão gostar bastante. E coloquem nos comentários qual é o assunto, qual é a dúvida que vocês têm a respeito de vir para cá ou de vir para qualquer outro país. Tudo aquilo que a gente puder saber, obter informações de fontes confiáveis, eu tenho esse compromisso com vocês e espero poder ajudá-los a realizar esse sonho que eu sei que muitos têm e muitas vezes não tem informação, muitas vezes não tem coragem, muitas vezes a pessoa tem um perfil que se encaixa perfeitamente naquele tipo de visto e a pessoa simplesmente não sabe e deixa passar algumas oportunidades.
Então eu espero que você não desista de realizar seus sonhos, certo? E que você comece a se mobilizar. Não tem o passaporte? Vai lá e tira o passaporte. Não tem o visto? Vai lá e solicita o visto. Eu agradeço demais e espero que vocês continuem nos assistindo. E até a próxima! Tamo junto! Eu acho que rolou. Vamos ver.